Valentim Gentil. Seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. Valentim Gentil não foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer como Brasília, mas foi idealizada por homens trabalhadores que vislumbravam seu futuro. E seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. O município de Valentim Gentil indiscutivelmente cresce de maneira equilibrada. Todos os segmentos de sua economia participam ativamente da formação do seu progresso. Agricultura, pecuária, indústria e comércio dão sua parcela de apoio à economia do município. Hoje, como município de interesse turístico, destaca-se na região devido aos seus atrativos turísticos. Assim, vai se preparando para fornecer subsídios a outro importante segmento de progresso, que é a indústria do turismo. Os pontos turísticos já existentes não somente atraem investidores, como cativa aqueles que os visitam, levando-os a fixarem residência e estabelecer qualquer atividade rentável. Valentim Gentil é como se fosse uma escada. Cada ano que passa, notamos mudanças de progresso. Comparamos isso como um degrau alcançado. Observamos que Valentim Gentil é uma escada em ascensão. Hoje, Valentim Gentil ganha destaque no cenário regional, sendo reconhecida pelo trabalho de seu povo. A agricultura, o comércio e a indústria formaram um tripé que sustenta o franco desenvolvimento de seu município. A pecuária tem sido um grande aliado desse progresso. Você está prestes a conhecer a história de um município que só é possível demonstrar após um trabalho intenso de pesquisas e de entrevistas em geral. Vamos fazer duas viagens interimaginárias, uma ao passado e outra ao futuro. Seja bem-vindo ao Expresso Realidade. Vamos então à expedição aos bastidores da história. É uma visita guiada pelas lembranças de personagens que estiveram no cenário dos acontecimentos mais importantes de Valentim Gentil. O Noroeste paulista não é para amadores. Aqui, o que parece improvável acontece. O que é certo nem sempre se confirma. Quem imaginaria que um humilde filho de imigrantes virasse um dos maiores fazendeiros da nossa região e fundaria no meio do nada uma cidade? Quem pensaria que o pequeno povoado de Jacilândia, anos mais tarde, receberia outro nome em homenagem a um dos maiores políticos de nosso estado? Quem imaginaria tantos avanços tecnológicos? Assim surgiu Valentim Gentil, e seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. Histórico, região. Antes de vasculhar os arquivos da história de Valentim Gentil, visando a busca de informações para apresentar esse documentário que narra a força, a fé, a esperança e a determinação de um povo, não poderíamos deixar de retornar ainda mais no tempo e buscar os porquês do surgimento de centenas de cidades que compõem hoje a promissora região Noroeste paulista. Chegamos à conclusão que durante a ocupação da extensa e fértil área do extremo noroeste de São Paulo, limitada pelos rios Grande, Paraná e São José dos Dourados, deu-se a formação de povoados e a colonização ocupava mais de um terço do chão paulista. Em meados da década de 30, os trilhos da estrada de ferro araraquarense atingiram Mirassol e então se intensificou o desbravamento da região com fluxo de imigrantes em busca de terras novas para o cultivo do café. As informações da existência de uma terra nova e cheia de oportunidades chegavam além do mar. Havia, portanto, mais que os portugueses. Aqui, presentes desde o descobrimento, os negros africanos, obrigados a cruzar o Atlântico como escravos, e os índios, atraídos para a colonização do Brasil. A maioria absoluta de imigrantes sempre foi de italianos, seguidos de portugueses, espanhóis, alemães e poloneses, entre outros. Eles aqui foram acolhidos porque a província paulista necessitava de mão de obra para a lavoura cafeeira.
O desenvolvimento agrícola exigia a destruição das matas. Em 1937, havia sido fundada Votuporanga. Na década seguinte, outros povoados surgiram, dando lugar mais tarde a cidades prósperas como Fernandópolis, Jales, Urânia e Santa Fé do Sul. Em 1943, enquanto o mundo vivia para os horrores da Segunda Guerra Mundial, surgia Jacilândia. As terras de Jacilândia faziam parte da imensa gleba de terras da Fazenda Marinheira de Cima, que pertenceram ao senhor Francisco Schmidt, que na época era conhecido como o Rei do Café, e posteriormente a família Cavalim, tornando-se Fazenda Araras. A genética da maioria das cidades do interior paulista dava-se quando seus habitantes empenhavam-se na construção de um templo, de uma igreja, que a todos congregasse, criando capela que atraía grande número de vizinhos e não tardasse o aparecimento dos primeiros sinais de urbanização. Surgiram dessa forma humildes capelas que a devoção do povo transformou em santuários e pequenos casários que a grande afluência de romeiros converteu em aglomerados urbanos. Muitas cidades surgiram por ocasião da chegada da ferrovia, em torno dos acampamentos de trabalhadores, das paradas para abastecimento das locomotivas ou de pequenas estações. Outras cidades só surgiram em consequência de uma necessidade financeira, com a crise do café, que ocorrera por causa do declínio dos latifúndios, que passaram a ser loteados e vendidos a prestações mensais, como no caso de Votuporanga. Jacilândia nasceu por causa da necessidade de se abrigar imigrantes que vinham atraídos por uma promessa de futuro no interior paulista, fronteira da civilização, onde ainda existiam terras virgens e populações selvagens. Rafael Cavalim, um dos fundadores de Valentim Gentil, está ligado à história do Oeste Paulista, região da Alta Araraquarense, onde chegara por essas paragens pela primeira vez em um carro de bois, junto com seu irmão Augusto, em 1928. Estrada de Ferro Araraquarense. A construção da Estrada de Ferro Araraquarense foi de fundamental importância para o desbravamento e progresso econômico dessa vasta região. Hoje, vemos quão grande é a sua importância no transporte de grãos, óleos, combustíveis e uma infinidade de produtos dos rincões do Mato Grosso para os portos de Santos. A estação de Valentim Gentil foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 1949. Em 1986, o prédio definitivo dos anos 50 já havia sido transformado pela Prefeitura Municipal em estação rodoferroviária. Atualmente é simplesmente estação rodoviária, devido à interrupção do tráfego dos trens de passageiros no trecho, o que aconteceu em 1997. Movidos pela ânsia de conquista, os homens muitas vezes deixam a tranquilidade de seus lares e o aconchego de suas famílias e se arrojam pelo desconhecido em busca de aventuras, procurando riquezas ou apenas tentando a sorte. Rafael Cavalim nasceu de família de imigrantes no norte da Itália, província de Treviso, aos 15 de março de 1905. Casado com Helena, teve 9 filhos. Seu pai, Valentim Cavalim, chegara ao Brasil por volta de 1888. Em 1925, a família comprou mais ou menos 5.000 alqueires de terras que foram divididas entre 5 irmãos. Em 1942, mudou-se com sua família para a parte que lhe coube, e aí começou sua nova vida. Era uma gleba de terras de 1.000 alqueires de mata virgem, e em meio a esta mata levantou sua casa. Rafael Cavalim chegou, viu a mata, conheceu suas madeiras e achou que seria o ideal para começar o seu trabalho de desbravador de sertão. Assim, depois de muita luta e de muito trabalho, quando se sentiu senhor daquela terra produzindo, entregou-se a outra meta:
a implantação de cidades, pois a região precisava se desenvolver com a vinda de mais gente. Em 3 de maio de 1943, fundou Jacilândia, que mais tarde passou a se chamar Valentim Gentil. Surgimento de Valentim Gentil. O povoado que deu origem a Valentim Gentil chamava-se Jacilândia, que significa literalmente Cidade de Jaci, Terra da Lua. Tendo sido seus fundadores os pioneiros que ficaram com honra e orgulho nos anais da história da cidade. Rafael Cavalim, João Novaes e José Honório Filho, ao lado deles, dezenas de personagens anônimos, homens, mulheres e crianças que ali estavam animados pelo mesmo ideal, perseguindo o mesmo objetivo, um futuro promissor, um mundo melhor. E colocaram no seio da mata o primeiro marco, a cruz invocando a proteção de São Sebastião, símbolo da humildade e da fé, no dia 3 de maio de 1943. Em volta do imenso e majestoso cruzeiro de madeira, os primeiros habitantes se reúnem para ouvirem o terço rezado por Helena Pântano Cavalim e festejarem o nascimento de um novo ponto de encontro, de apoio às atividades agrícolas. Naquele dia, naquele momento, naquele lugar, uma nova era estava sendo implantada por aqueles homens de gestos simples, mas de muita capacidade. Com a formação do primeiro núcleo habitacional, outras famílias foram atraídas, trazendo o progresso e o desenvolvimento para a localidade. Em seguida, procedeu-se o loteamento das terras e os 900 lotes foram todos vendidos em menos de um ano. O novo traçado era dotado de largas avenidas e ruas. O desenho da futura cidade ficou a cargo do senhor José Honório Filho. As ruas foram demarcadas e eram erguidas as primeiras moradias e vendinhas. O comércio ia tomando forma e financiava o crescimento do vilarejo. A primeira construção, inaugurada em 4 de julho de 1944, foi o Hotel Jacilândia, de propriedade do senhor João Novaes, e a primeira farmácia, fundada na mesma época, de propriedade do senhor José Paracatu. No dia 3 de maio de 1947, Jacilândia comemorava o seu 4º aniversário. Nas primeiras horas da manhã, a população fora despertada com um toque de alvorada, executado pela banda local, e fogos de artifícios. Ao entardecer, foi organizada uma passeata pelos senhores Horácio Faria e Gustavo Pantaleão de Lima. Durante as festas, ocuparam o microfone do Cine Jacilândia o doutor Augusto Alves dos Reis, que saudou o povo e adiantou que se achavam em andamento na Assembleia Legislativa do Estado os trabalhos de criação da lei que determinava que o povoado seria elevado à categoria de município. Jacilândia passa a se chamar Valentim Gentil. E em 1948, 5 anos após a chegada dos primeiros colonizadores, quando já possuía aspecto bastante diverso da época da fundação, com a estrutura de uma cidade adolescente que pretendia conquistar a maturidade, seu nome Jacilândia fora mudado para Valentim Gentil, em homenagem póstuma ao ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Valentim Gentil, político paulista da cidade de Itápolis. O canto dos pássaros e o colorido das flores alegram o nascer de uma cidade de povo ordeiro e gentil. Localizada no coração do Brasil, às margens de um rio, surgia Valentim Gentil. Mais do que as ruas e avenidas, surgia um povo que com as enxadas e arados abriam o caminho da terra. Povo humilde e trabalhador, gerações que morreram para que a futura pudesse viver, gerações que choraram para o amanhã sorrir, gerações que perderam batalhas, mas jamais a guerra, gerações que lutaram para o hoje existir. Desvinculação de Votuporanga.
Com a elevação para município, travou-se pelos valentim-gentilenses a luta para conseguir a sua emancipação política. E no dia 18 de novembro de 1948, o povo se revolta, com a presença da polícia de Votuporanga. A população tomou o centro de Valentim Gentil e fez de suas foices e enxadas as suas espadas. Mas só mesmo o patriotismo poderia vencer aquela batalha. Em cada rosto, uma única expressão: a da luta pela liberdade. As mulheres com bravura lideraram a manifestação, tendo como sua principal arma a esperança num dia melhor depois do amanhã. E assim aconteceu, conforme o que determinava a Lei Estadual número 233, de 24 de dezembro de 1948. E foram então desmembradas as terras do distrito da sede do município de Votuporanga, tornando-se realidade o velho sonho de seus moradores. Augusto Alves dos Reis. Coube ao doutor Augusto Alves dos Reis instituir as fundações de um projeto chamado Valentim Gentil, que tinha como meta traçar uma nova identidade valentim-gentilense, mais arrojada e agressiva, e lançar a cidade na era da modernidade. Augusto Alves dos Reis foi um médico compromissado que fez do seu trabalho de salvar vidas sua principal catequese, mas não resistiu ao chamado da política, deixando então o bisturi e abraçando a vida pública. Tornando-se o primeiro prefeito desta cidade, arquitetou a igreja e as primeiras ruas. E o aspecto urbano já ia tomando a pequena cidade. Quem foi Valentim Gentil? Jornalista, orador, professor, advogado e um dos grandes políticos do nosso estado. A família Gentil é oriunda da cidade de Lentiscosa, sul da Itália, na província de Salerno. Valentim Gentil é natural de Itápolis. Nasceu no dia 14 de fevereiro de 1900. Filho de Rafael Gentili e de Maria Antônia Cerniciaro Gentili, casado com Rita de Andrea Gentil. Teve os filhos Rafael, Maria Antonieta, Rosália, Terezinha, Maria de Lourdes e Valentim Gentil Filho. Recebeu o nome de Valentim por ter sido batizado no dia deste santo, na Igreja Matriz de Itápolis. Em 1929 foi eleito deputado, exercendo o mandato até 1930. Exerceu o cargo de prefeito municipal de Itápolis até março de 1935. Ainda naquele mesmo ano foi eleito deputado. Em 1945 foi eleito deputado estadual à Assembleia Legislativa pelo Partido Social Democrático, PSD, e na condição de seu presidente promulgou a nova Constituição Paulista, quando o Brasil se libertava da ditadura imposta por Getúlio Vargas. Faleceu como presidente da Assembleia Legislativa em 24 de junho de 1948. Nossa cidade foi presenteada com o nome de um dos maiores políticos do estado, Valentim Gentil. Esse era o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, um brasileiro ilustre cujo coração sempre pulsou pela felicidade coletiva. Não era apenas um político na expressão vulgar, mas um estadista que com serenidade e inteligência norteou com segurança o povo paulista. Na época era comum denominar os municípios jovens com o nome de deputados falecidos durante o exercício da presidência da Assembleia Legislativa. Como Jacilândia era o município mais novo, recebeu o nome do então presidente Valentim Gentil. Por esta razão, os jacilandenses se tornaram Valentim Gentilenses. A instalação do município deu-se em 1º de janeiro de 1949 e em 10 de abril daquele ano era solenemente empossado seu primeiro prefeito, o doutor Augusto Alves dos Reis, que governou Valentim Gentil até 10 de abril de 1953.
Assumiram também os vereadores Horácio Gonçalves de Moraes, Gustavo Pantaleão de Lima, Antônio Venâncio Cuba, Brás Pescone, Carlos Glerim, Durvalino Trindade, Ézio Belline, Eugênio Gatti, José Paracatu, Liberato Zanovelli, Mário Bernardes Sobrinho, Rafael Cavalim e Valdomiro Maia. Em 1950, o município de Valentim Gentil possuía 5.537 habitantes. Desses, havia 2.923 homens e 2.614 mulheres, 3.574 habitantes, ou seja, 64% do total da população estavam fixados na zona rural. O único aglomerado urbano existente naquela época era o Distrito Sede, que possuía 1.963 habitantes. A fé presente nas origens da cidade. O Valentim Gentilense sempre cultivou uma fé inabalável, cujas celebrações, desde ao pé do primeiro cruzeiro, transbordam a fé de um povo que luta por um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, através da palavra de Deus, como Jesus Cristo, que viveu sua fé em meio às suas ovelhas. A Igreja São Sebastião traduz a fé de seu povo, que acredita fielmente nas bênçãos do Criador, para fazer de Valentim Gentil um local bom para se viver. O terreno onde está construída a igreja, localizado na Praça Pio XII, foi doado em 1943 pelo fundador de Valentim Gentil, Rafael Cavalim. Os primeiros pioneiros levantaram um cruzeiro, depois construíram uma pequena capela dedicada a São Sebastião, usada para práticas religiosas. A primitiva capela deu lugar a uma igreja maior, construída por ocasião da criação da paróquia por Dom Lafayette Libânio, em 22 de dezembro de 1952. A torre e a fachada da igreja foram desenhadas pelo médico Dr. Augusto Alves dos Reis, que se inspirou em uma existente no estado do Rio de Janeiro, construída pelo imperador Dom Pedro II. A renda para a construção da torre foi obtida através de um concurso de Miss para a escolha da rainha da quermesse, cuja vencedora foi Isaura da Silva, esposa do médico Nair Poloni dos Reis, que foi quem fundou o Apostolado da Oração, primeiro grupo religioso da cidade que existe até hoje. Em julho de 1953, a paróquia, que era atendida pelos padres capuchinhos de Votuporanga, recebeu as missões franciscanas e a visita de Nossa Senhora de Fátima. Na época, a cidade ganhou o primeiro pároco residente, João Schultwalter, que contribuiu para o crescimento da comunidade paroquial. Foi ele quem construiu a casa paroquial. Também foram párocos Frei Vital Arese, Olegário Araújo dos Santos, Carlos Rodrigues dos Santos, Padre Luiz de Souza Dias, Padre Francisco. Atualmente o pároco é Marcos Vinícius Rosa. Legislaturas. Ao longo desses 78 anos, o município de Valentim Gentil demonstrou índices de crescimentos notáveis. Com sua emancipação político-administrativa, com o advento da linha férrea, aliados ao pulso firme e perspicácia de espírito de seus administradores, superou crises e se manteve sempre no caminho do desenvolvimento. A crise na agricultura, que provocou grande índice de êxodo rural, que também atingiu a maioria dos municípios da região, foi superada exemplarmente em Valentim Gentil, com o surgimento dos parques industriais, que mantiveram sua economia estável e possibilitaram seu crescimento. Desde Augusto Alves dos Reis até o atual administrador, Adilson Jesus Pérez Segura, o município teve em suas rédeas mãos firmes e preocupadas na manutenção de conquistas progressistas. Hoje, conforme índices, goza de situação invejada pela estrutura que proporciona aos seus habitantes uma boa qualidade de vida. Primeira legislatura.
Na primeira legislatura, de 1º de janeiro de 1949 a 10 de abril de 1953, ocupou o cargo de prefeito o senhor Augusto Alves dos Reis, tendo como vice Jaime Antunes de Almeida. Segunda legislatura. Na segunda legislatura, de 10 de abril de 1953 a 10 de abril de 1957, ocupou o cargo de prefeito o senhor Jaime Antunes de Almeida, tendo como vice Liberato Zanovelli. Terceira legislatura. Na terceira legislatura, de 10 de abril de 1957 a 10 de abril de 1961, ocupou o cargo de prefeito o senhor Arthur de Oliveira, tendo como vice Gustavo Pantaleão de Lima. Quarta legislatura. Na quarta legislatura, de 10 de abril de 1961 a 10 de abril de 1965, ocupou o cargo de prefeito o senhor Ailton Silvério, tendo como vice Carlos Glerian. Quinta legislatura. Na quinta legislatura, de 10 de abril de 1965 a 10 de abril de 1969, ocupou o cargo de prefeito o senhor Antônio Pimentel, tendo como vice Valdemar Novelli. Sexta legislatura. Na sexta legislatura, de 10 de abril de 1969 a 31 de janeiro de 1973, ocupou o cargo de prefeito o senhor Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Ailton Silvério. Sétima legislatura. Na sétima legislatura, de 31 de janeiro de 1973 a 31 de janeiro de 1977, ocupou o cargo de prefeito o senhor Ayrton de Medeiros, tendo como vice José Marciano da Silva. Oitava legislatura. Na oitava legislatura, de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983, retornou para um segundo mandato de prefeito Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Gervásio Alves Pereira. Nona legislatura. Na nona legislatura, de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, ocupou o cargo de prefeito o senhor José Marciano da Silva, tendo como vice Lourival Mendes Barril Nuevo. Décima legislatura. Na décima legislatura, de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992, assumiu seu terceiro mandato Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Odel Iaraque. 11ª legislatura. Na 11ª legislatura, de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1996, ocupou o cargo de prefeito o senhor Manuel do Livramento Filho, tendo como vice Lúcio Borlina. 12ª legislatura. Na 12ª legislatura, de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000, ocupou seu quarto mandato como prefeito Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Liberato Rocha Caldeira. 13ª legislatura. Na 13ª legislatura, de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004, ocupou o cargo de prefeito Liberato Rocha Caldeira, tendo como vice Manuel do Livramento Filho. 14ª legislatura. Na 14ª legislatura, de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008, ocupou o cargo de prefeito para um segundo mandato Liberato Rocha Caldeira, tendo como vice novamente Manuel do Livramento Filho. 15ª legislatura. Na 15ª legislatura, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, ocupou o cargo de prefeito Adilson Jesus Pérez Segura, tendo como vice Padre Luiz de Souza Dias. 16ª legislatura. Na 16ª legislatura, de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, ocupou o cargo de prefeita a senhora Rosa Luque Caldeira,
tendo como vice Alexandre Ramos. 17ª Legislatura. Na 17ª Legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, ocupou o cargo de prefeito o senhor Adilson Jesus Pérez Segura, tendo como vice Manuel do Livramento Filho, reeleitos para a 18ª Legislatura. Esportes. União Futebol Clube. O esporte em Valentim Gentil sempre teve como destaque o futebol, considerado a paixão nacional. Embora uma série de equipes de futebol amador surgiu no município, como as formadas nas fazendas de café, pelos colonos, ou ainda as formadas por organizações e empresas em geral, o União Futebol Clube sempre foi o responsável pelas principais glórias, pelas principais conquistas. O clube foi fundado em 2 de dezembro de 1955 e sempre mandou suas partidas no Estádio Municipal Rafael Cavalim. Dentre suas principais conquistas que encheram de orgulho seus torcedores, destacam-se os títulos de campeão amador regional, conquistados nos anos de 1988, 1991 e 1992. Em 1992, foi campeão amador do interior e campeão amador estadual. Existiam também na zona rural equipes tradicionais como Varação, Jacilândia, Bosque, Zancaner, Itaguaçu e Igrejinha. Mas o União Futebol Clube é a equipe que até hoje representa o município. Um dos programas de maior destaque do esporte em Valentim Gentil é a Escolinha Municipal, mantida pela Prefeitura, que atende cerca de 300 crianças. Inclusive, vários atletas formados pela Escolinha jogam em equipes profissionais de todo o Brasil. Saúde. O município de Valentim Gentil é um dos maiores investidores na saúde. Atualmente, a população conta com 3 postos de atendimento médico, o Centro de Saúde, localizado no centro da cidade, e os Estratégias Saúde da Família, ESF, localizados no Jardim dos Ipês e conjuntos habitacionais, fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos valentim-gentilenses. O Centro de Saúde foi fundado em 3 de maio de 1989 e denomina-se Centro de Saúde Orlando Pettinelli e vem evoluindo, se adequando às novas tecnologias do tratamento de doenças e desenvolve vários projetos para prevenção, diagnóstico e controle de doenças, como Saúde da Mulher, Programa de Acompanhamento e Controle do Hipertenso e Diabético, Saúde da Criança e outros. Presta-se ainda outros atendimentos odontológicos e fisioterapêuticos, farmácia para dispensação de medicamentos, sala de vacina, plantão médico 24 horas para atendimento de urgências e emergências e internação básica com observação prolongada. Nos ESF, Estratégia Saúde da Família, que funcionam desde maio de 2000, atende a população residente nos respectivos bairros. Todas as famílias são previamente cadastradas para que se possa realizar um minucioso trabalho de prevenção às doenças. Porém, com o aumento populacional, o trabalho se estendeu com sucesso em uma grande demanda de pacientes. Atualmente está sendo construída uma unidade no Jardim Barreto. Nos ESF aplicam os mesmos programas do Centro de Saúde Central. Comércio. Em 1958, Valentim Gentil contava com 31 estabelecimentos comerciais e na década de 1970 o comércio tinha 73 estabelecimentos. Hoje, as atividades desse setor econômico são desenvolvidas por cerca de 500 estabelecimentos de vários ramos de atividade, com concentração acentuada em mercearias, supermercados, farmácias, padarias, bares, serviços de reparos e conservação e oficinas mecânicas. O comércio local é basicamente concentrado nas principais ruas da sede do município
e apresenta características semelhantes entre as diversas empresas existentes e tem buscado a diversificação quanto aos ramos de atividades. Apesar da evolução que o comércio vem apresentando, há ainda carência de certos produtos, o que leva os consumidores a recorrerem a outros centros de comércio. Indústria. A escassez de mão de obra na agricultura, que cedeu lugar às grandes máquinas agrícolas e à mecanização do campo, levou a população rural a se deslocar para as áreas urbanas, havendo com isto a instalação das primeiras indústrias em Valentim Gentil, o que proporcionou um crescimento estável para a cidade. Embora a formação do setor industrial começou basicamente em 1987, quando foi incrementada a instalação de empresas através de reedição da Lei Municipal número 656, de 1973, que criou o Plano de Amparo e Incentivo Industrial de Valentim Gentil, Plamival, em 1970. 64 pessoas já eram empregadas no setor. Mas, desde 1987, a administração municipal garante área de terra e infraestrutura para instalação de empreendimentos, segundo critérios estabelecidos pelo Plamival. O estímulo oferecido por parte da administração municipal, aliado à dinamização da economia, resultados vários planos de estabilização econômica, propiciaram o surgimento de diversas unidades empresariais, hoje cerca de 93, com tendência acentuada para a expansão do ramo mobiliário. O ramo mobiliário mais expressivo representa o maior percentual de indústrias instaladas e responde por 93% da ocupação da mão de obra do setor industrial. Os principais produtos fabricados são móveis de madeira em geral, móveis tubulares e móveis estofados. As empresas locais fazem parte da Associação Comercial e Industrial. A mão de obra ocupada nas diversas unidades industriais existentes é quase que totalmente originária do município. O Parque Industrial é denominado Prefeito José Marciano da Silva. Esporte, lazer e turismo. O município de Valentim Gentil, indiscutivelmente, cresce de maneira equilibrada. Todos os segmentos da sua economia participam ativamente da formação do seu progresso. Agricultura, pecuária, indústria e comércio dão sua parcela de apoio à economia do município. Aos poucos, o município vai se preparando para fornecer subsídios a outro importante segmento de progresso, que é a indústria do turismo. Os pontos turísticos já existentes não somente atraem investidores, como cativa aqueles que os visitam, levando-os a fixarem residência e estabelecer qualquer atividade rentável. É hoje um município de interesse turístico e, através de recursos da Secretaria Estadual de Turismo, recebe recursos para investir nos seus atrativos. Shopilândia. A Shopilândia, parque da cidade, é um desses pontos de atração localizado na zona central da cidade. Foi inaugurado no dia 3 de maio de 1985, na administração de José Marciano da Silva. Trata-se de um conjunto harmonioso, construído com extremo bom gosto, que chama a atenção pela beleza durante o dia, assume à noite um visual deslumbrante, digno do seu conceito de autêntico cartão postal da cidade e da região, ao proporcionar aos habitantes e visitantes opções de lazer, entretenimento e descontração. O local, conhecido regionalmente como Shopilândia, conta com um lindo restaurante às margens de 2 lagos naturais, cascatas, quiosques com churrasqueiras, escorregador aquático, praia, praça de esportes, centro de convivência de uso múltiplo, bosque, viveiro de aves ornamentais, setor de pesca, deck e outras atrações. Com seus lagos de água límpida e as demais benfeitorias existentes no local, exerce forte poder de encantamento. Educação. O sistema de ensino do município de Valentim Gentil possui 3 estabelecimentos de ensino, 2 municipais e 1 estadual, além da creche e do berçário municipal. EMEI Ayrton de Medeiros.
A antiga creche municipal, fundada em 3 de maio de 1995, hoje denominada EMEI Ayrton de Medeiros, recebeu este nome em homenagem ao ex-prefeito e também funcionário público de nossa cidade, senhor Ayrton de Medeiros. A escola possui hoje cerca de 500 crianças matriculadas. Com corpo docente capacitado, busca crescer sempre mais, através de cursos e programas de atualização pedagógica, oferecendo sempre o melhor para as crianças. A escola tem total cobertura da administração municipal, oferecendo infraestrutura necessária, funcionários competentes, merenda escolar farta e nutritiva, material escolar e tudo o que se faz necessário para uma educação de qualidade. A EMF Vicente Santoro e sua história. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Santoro origina-se do primeiro grupo escolar de quando o município era distrito de Jacilândia. Possui hoje cerca de 800 alunos matriculados. O primeiro grupo escolar de Valentim Gentil foi instalado em 1º de outubro de 1946, quando ainda éramos Jacilândia. Seu primeiro diretor foi José Dornelles Ferreira, depois Oswaldo Frito e Maria Querido Queiroz. Em razão da Vila Jacilândia ser elevada à categoria de município em 1948, recebendo o nome de Valentim Gentil, o grupo escolar passou, a partir de fevereiro de 1949, a denominar-se Grupo Escolar de Valentim Gentil e teve como diretor José Gaspar Ruas. O grupo, em 4 de novembro de 1976, passou a denominar-se Vicente Santoro, em homenagem ao funcionário da escola que se chamava Vicente Santoro, sendo seu primeiro diretor o professor Cícero Usberti. À época, o prefeito era o Ayrton de Medeiros. Antes de ser funcionário da escola, era motorista de táxi. Vicente Santoro nasceu em 9 de fevereiro de 1909, em Palmares Paulista, São Paulo. Foi casado com Emília Verona, também funcionária do grupo escolar naquela época. Em 30 de julho de 1979, a denominação Escola Estadual de Primeiro Grau Vicente Santoro foi alterada para Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Santoro, em virtude da municipalização. A escola desenvolve diversos programas e projetos, como o ProERD, que orienta sobre os malefícios das drogas e saúde na escola, que orienta as crianças sobre escovação e outros cuidados. Ginásio Estadual de Valentim Gentil. No prédio hoje onde funciona a Escola Vicente Santoro era o Ginásio Estadual de Valentim Gentil, instalado em 21 de março de 1964. Posteriormente, construiu-se o prédio onde hoje funciona a Escola Cícero Usberti. Em 1967, criou-se o segundo grau. Em 1972, instalou-se a ENGE, Escola Normal e Ginásio Estadual de Valentim Gentil. Em homenagem ao primeiro diretor da Vicente Santoro, o ginásio passou a denominar-se Escola Estadual Professor Cícero Usberti em 1981. Além dessas escolas, há no município o Berçário Municipal, localizado no Jardim Itália, que iniciou em 2013. No local, são acolhidas crianças de 6 meses a 3 anos, de mães que precisam trabalhar fora do lar. Atualmente, cerca de 50 crianças são atendidas. Há também a creche Adelson Carlos de Souza, também localizada no Jardim Itália, onde são atendidas crianças acima de 3 anos. Elas ficam um período na EMEI Ayrton de Medeiros e outro na creche. É complemento de aprendizagem. Um importante serviço prestado pelo município é desenvolvido no CEAP, Centro Educativo de Amor e Paz Elaine Cristina Domene Polizelli, localizado na Rua João Garcia, 210. O local atende crianças e adultos excepcionais.
Assistência social. O setor social desenvolve uma série de projetos que atendem a população em suas necessidades, além de cursos, campanhas, palestras, congressos. São aplicados os programas Ação Jovem, Renda Cidadã, Projeto Renascer, Bolsa Família, Viva Leite e outros. São beneficiadas mais de 500 famílias, que são orientadas através de grupos de orientação e fortalecimento de vínculos e sobre seus direitos e deveres. No Projeto Renascer, são atendidas crianças a partir dos 7 anos até os 14 anos. Atualmente, são atendidas 72 crianças que têm aulas de capoeira, judô, aula de violão, informática, oficina de teatro e dança. O Viva Leite, programa estadual, atende mais ou menos 180 crianças. No grupo da terceira idade, que se reúne no Centro de Convivência do Idoso, várias atividades socioculturais e recreativas são desenvolvidas. A cada 15 dias, tem grupo de orientação, atividades físicas, recreativas, jogos em geral, passeio. O grupo é composto por cerca de 80 idosos. Banco do Povo. O município possui o Banco do Povo Paulista, que oferece financiamentos para empreendedores de micros e pequenos negócios, para capital de giro e para investimentos fixos, como forma de viabilizar as iniciativas de ocupação e geração de renda. A unidade está instalada no Ganha Tempo, localizado na Avenida Horácio Gonçalves de Moraes. O banco atende pessoas jurídicas que possuem microempreendimentos, pessoas físicas e produtor rural com CNPJ. Libera valores para capital de giro e investimento fixo. Ganha Tempo. A Prefeitura de Valentim Gentil inaugurou em abril de 2022 a unidade do Ganha Tempo, que agiliza e facilita os atendimentos à população. Está localizado na Avenida Horácio Gonçalves de Moraes, com horário de atendimento das 9 às 17 horas. Os serviços oferecidos no espaço são Detran São Paulo, Sebrae, Banco do Povo Paulista, Junta de Serviço Militar, CDHU, Tributos Municipais e Procon. Parque Ecoturístico Municipal. Situado a poucos quilômetros da cidade, um paraíso natural localiza-se às margens do rio São José dos Dourados, um dos mais belos do interior. O Parque Ecoturístico Municipal, com uma área de 12 alqueires cobertas de centenária vegetação, relíquia da Mata Atlântica, toda destinada à prática do turismo e preservação ambiental. O parque, todo iluminado, conta com amplas áreas de camping, servidas de toda a infraestrutura necessária, quiosque com churrasqueiras, piscina, escorregador aquático, completo restaurante, trilhas iluminadas para passeios na mata, quadras de areia, playground, corredeiras, setores de pesca, também com trilhas iluminadas e plataformas de concreto ao longo do rio, na sua parte destinada à pescaria. É ligado à cidade por estrada pavimentada e recebe prestação complementar de serviços de segurança nos feriados e finais de semanas. O Parque Ecoturístico é um dos locais mais aprazíveis da região. Praça da Penha. O terreno da Praça da Penha foi doado por Rafael Cavalim em 1943. Na praça foi construída por ele uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Penha. E por força da Lei número 509, de 13 de setembro de 1969, a Praça da Penha passou a denominar-se Praça Juvenal de Oliveira Lima, em homenagem póstuma ao primeiro funcionário municipal de 1950 a 1968. Praça da Matriz. A Praça da Matriz, localizada bem no centro de Valentim Gentil, é o principal ponto de encontro das famílias valentim-gentilenses. A imponência da igreja, os belos canteiros, as fontes luminosas que espalham gotículas coloridas, lanchonetes construídas com requinte arquitetônico, proporcionam um ambiente agradável, favorecendo o footing e o entretenimento de seus frequentadores.
Pela Lei Municipal número 192, de 4 de novembro de 1959, a Praça da Matriz passou a denominar-se Praça Papa Pio XII, em homenagem póstuma a este Papa. Hotéis, pousadas e restaurantes. O município possui rede de hotéis, pousadas e restaurantes que oferecem serviços de qualidade, aliada a uma excelente infraestrutura para você. Festas dia 3 de maio. Um dos principais acontecimentos culturais da região acontece com a realização da Festa do Peão Boiadeiro de Valentim Gentil, em comemoração ao aniversário do município. Abrange diversas atividades e atrações como rodeio, campeonato de churrasco, por exemplo. É sem dúvida um dos principais eventos culturais da região. Seu aniversário é comemorado com a tradicional Festa da Cidade, coroada de muitas atrações: Festa do Peão Boiadeiro, exposição agropecuária, desfiles country e cívico, atrações artísticas e outras. Festas juninas. Em junho acontecem as tradicionais festas juninas, cultuando Santo Antônio, São João e São Pedro Paulo. As escolas, em parceria com a Prefeitura Municipal, promovem festas com quadrilhas, danças e distribuição de amendoim, pipoca, quentão e chás. Além dessas comemorações, muitos outros eventos ocorrem na cidade, visando a entreter a população e atrair turistas. Demografia Valentim Gentil dos dias atuais. Valentim Gentil pertence à comarca de Votuporanga e está situada na 8ª região administrativa do estado de São Paulo, sediada em São José do Rio Preto. E tem seu território limitado pelos municípios Parise e Pedranópolis, Magda, Votuporanga e Meridiano. O município é servido pela rodovia SP-320, Euclides da Cunha, distando da capital 545 quilômetros. Tem altitude média de 550 metros e clima tropical seco. Possui extensão territorial de 149.741 quilômetros quadrados. Imprensa, comunicação. Os serviços de comunicação, no que diz respeito às operações de telefones automáticos, estão a cargo da Telefônica e os serviços postais e de telégrafo a cargo da ECT. No que diz respeito a veículos de comunicação, o município conta com a rádio comunitária Nova FM 87,9 MHz, canal 200. Saneamento básico e energia elétrica. O abastecimento de água e a rede coletora de esgotos sanitários a cargo da Sabesp cobre toda a cidade. Surgiram a partir de 1971. Hoje, o município possui cerca de 300 ligações comerciais, 118 industriais, 50 públicas e 4.619 residenciais. Possui 77 quilômetros de rede de água, 53 de rede coletora de esgoto e 7,5 de emissários. A Sabesp possui 17 poços com uma produção de 2.400.000 metros cúbicos por dia, que é o que se consome por dia em Valentim Gentil. Em 1995, possuía 1.700 ligações, ou seja, em quase 30 anos, o município cresceu 3 vezes mais. Baseando-se nesses dados e considerando o índice utilizado pelo IBGE, que é de 3,14 pessoas por domicílio, o município teria hoje 14.503 habitantes. Contudo, conforme o censo recente, possui 14.132 moradores. Já os serviços de energia elétrica e iluminação pública está a cargo da Electro, que cobre também toda a extensão urbana e as propriedades rurais do município. Ecotudo. O Ecotudo foi implantado no município e está localizado às margens da estrada vicinal Valdomiro Campanhola, junto ao antigo aterro sanitário. No local, a população poderá descartar quase todos os tipos de materiais inservíveis, desde que separados como metais, móveis, restos de construção civil em pequenos volumes, madeiras, vidros, plásticos, papelões, eletrônicos, entre outros resíduos domésticos.
Não serão aceitos resíduos industriais e hospitalares e grandes volumes de resíduos de construção. O município também implantou o sistema de coleta seletiva, que além dos benefícios ambientais, trará importantes ganhos sociais, pois irá transformar lixo em recursos financeiros, contemplando os agentes ambientais catadores de materiais recicláveis da cidade. Empreendimentos imobiliários. O aumento de ligações, tanto de rede de água como de energia, deve-se aos empreendimentos imobiliários que surgiram nos últimos anos, com destaque para o Residencial Barreto, que numa primeira etapa construiu 1.038 unidades. Depois surgiu o Barretinho, Jardim Sanches, Ouro Branco, Europa e outros empreendimentos. Destaque também para o bairro Vista Nobre, com cerca de 300 unidades. Estão sendo construídas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, 143 unidades habitacionais em Valentim Gentil, cujo conjunto fica paralelo ao Jardim Barreto. As casas já foram sorteadas e os contemplados aguardam somente a conclusão da construção para residirem no local. Segurança Pública. Delegacia de Polícia, 7º Agrupamento da Polícia Militar, Junta do Serviço Militar, o Município Base Comunitária de Bombeiros em conjunto com a Defesa Civil. Principais serviços: combate a incêndios florestais, incêndio em edificações industriais e residenciais, capturas de animais silvestres em situação de riscos, atendimento em casos de acidentes graves, educação pública. Prevenção de combate a incêndios para funcionários de indústrias e comércio. Instrução de primeiros socorros. Aplica o programa Bombeiro na Escola, destinado aos alunos do 8º ano. Rede bancária: Santander S.A., Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Lotérica, Sicredi, Cooperativa de Crédito. Templos religiosos. Além da Igreja Católica, o município possui diversos templos religiosos de várias denominações, como Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista da Família, Internacional da Graça de Deus, Evangelho Quadrangular, Unida, Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová e Centros Espíritas. População. Valentim Gentil foi uma das cidades que mais cresceu na região noroeste. Segundo o IBGE, possui 14.132 habitantes. Símbolos municipais. Os símbolos municipais são o seu brasão de armas e a sua bandeira. O brasão foi instituído pela Lei Municipal número 259, de 29 de novembro de 1961, idealizado pelo Dr. Lauro Ribeiro Escobar, e assim se descreve: estudo ibérico, de blue, com um crescente encimando uma faixeta ondulada, tudo em prata e bordadura de arminho. O escudo é encimado de coroa de prata, de 8 torres, suas postas abertas de sable, e tem como suportes à destra um ramo de algodoeiro e à sinistra um ramo de cafeeiro, ambos folhados e produzindo ao natural. Listel de Blau, com topônimo Valentim Gentil. A bandeira do município de Valentim Gentil assim se descreve: retangular de azul com uma pala de branco carregada do brasão de armas. Tem a bandeira 14 módulos de altura por 20 módulos de comprimento. A pala tem 8 módulos de largura e o brasão de armas tem 6 módulos de altura. Hino de Valentim Gentil. Com letra e música de José Carlos Marques, o município possui seu hino que retrata sua grandeza, sua beleza, cujo refrão diz: abençoada gente de paz, que passo a passo o progresso faz, casa de um povo, berço de história, que se faz nova em cada vitória. Sob as bênçãos dos céus surgiu, povo valente e gentil. A noroeste desse chão paulista, rara beleza vem saltando à vista.
pedaço nobre do Brasil, nossa cidade Valentim, gentil, abençoada, gente de paz, que passo a passo progresso faz. Casa de um povo, berço de história, que se faz nova em cada vitória. Sobre as bênçãos do céu surgiu povo valente e gentil. Sob as bênçãos do céu surgiu povo valente e gentil. Passam-se os anos, cumpre-se os planos, passe verdade o sonho que sonhamos. Terra das águas, flores, céu anil, nossa cidade Valentim, gentil, abençoada, gente de paz, que passo a passo progresso faz. Casa de um povo, berço de história, que se faz nova em cada vitória. Sob as bênçãos do céu surgiu povo valente e gentil. Sob as bênçãos do céu surgiu povo valente e gentil.